Você sinaliza Bom, aí. Vamos lá. Vamos começar? Pessoal, a gente está ao vivo. Deixa eu só ver aqui se já está rodando. Isso aí, estamos ao vivo, gente. Olá, boa noite. Boa noite a todos. No meu não entrou, não. Ó, já entrou aí. Alguém desliga o YouTube aí, ô Guilherme. Ó, Desliga o YouTube aí. no meu não conseguiu entrar, não. Deixa eu ver aqui. Aí. Tá ao vivo. Ó, a galera tá entrando aqui, dando boa noite pra gente. Tem uma galerinha já aqui. Boa noite, boa noite. Boa noite. Jackson, Rodrigo, Alisson, Daniel, Juscelia. A galera aqui entrando, pessoal. Vamos aguardar um pouquinho. Entrar mais um tanto de pessoas aqui. Aí a gente começa Não tô conseguindo entrar, não. a falar, tá? Ah, você vai dar sinal quando quem vai falar, né? Então, Isso. Só vamos aguardar um pouquinho que o pessoal está entrando aqui ainda, João. O pessoal está conectando no YouTube. Aqui você tá. Uhum. Não, para entrar Beleza? aqui. Estamos entrando aqui. Ó, vamos aguardar mais um pouquinho. Galera que está entrando no YouTube, boa noite, tudo bem? Já a gente começa nessa live. Vamos dar mais um minutinho só para o pessoal poder se conectar. A galera está entrando aí ainda. O pessoal está vendo, está ouvindo legal. Juscelia, obrigado pelo retorno, está ouvindo. Obrigado aí, Thiago, Ananda, Adriana Miranda. Então, pessoal legal aqui. Estamos aí chegando a 30 pessoas. Só mais um minutinho, tá, pessoal? Daí a gente começa a conversar aqui o nosso bate-papo. Glaucus também, Luiz Junqueira. O pessoal está entrando aí ainda. O Rodrigo Akira está ali. Bom, eu acho que já dá para a gente começar então, tá? Novamente aqui, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa live. Já estamos partindo aqui para nossa terceira live e com um time muito grande aqui hoje, né? Temos aqui time de peso, engenheiro Rafael Souza, engenheiro João de Miranda, engenheiro Guilherme Caligiuri. Hoje a nossa live especificamente vai ser sobre o bloco 11, o bloco administrativo aqui da Unicesumar de Maringá. Um bloco que já tem a construção dele já faz um tempinho, só que todos, né, que estão aqui presentes na live, nós quatro participamos de alguma maneira da parte inicial dessa construção do bloco, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daí, tá ok? Bom, vamos começar aqui com as nossas apresentações, tá? O pessoal que está entrando aí no YouTube, se tiver alguma dúvida, tá? Pode mandar pergunta aqui. O pessoal está aqui justamente para esclarecer, tirar dúvidas, né? A gente está aqui para tentar transmitir um conteúdo enriquecedor para todos vocês, ok? Bom, eu acho que nada mais justo, pessoal, a gente começar pela apresentação. Eu acho que pela ordem alfabética, né? Já que a gente tem um cunho acadêmico aí, então eu acho interessante começar pela ordem alfabética. Concorda comigo? Beleza? Pode ser assim? Ótimo, pode. Ótimo. Então, manda bala então, Guilherme Caligiuri. Bom, meu nome é Guilherme Caligiuri, sou engenheiro civil, formado em 1996, trabalho há 25 anos no ramo de fundações, executo estacas escavadas com polímero estabilizante, estacas hélice contínua, estacas raiz para contenções, paredes diafragma, estacas para cortina e tirantes. E a gente aí está com essa nova modalidade da live para a gente poder dividir um pouco a nossa experiência em obra, com os alunos, com os profissionais,
Então, essa é a intenção nossa nessas lives que nós começamos a fazer. Muito bom, muito bom. Engenheiro João de Miranda, se apresente para nós, por favor. Boa noite a todos. João de Miranda, formado na primeira turma da Universidade Estadual de Maringá em 1975, mestre em estrutura pela Escola Politécnica de São Paulo, na área mais específica de concreto protendido, mantendo a academia sempre focando principalmente em concreto protendido, estrutura e concreto protendido. Nos aposentamos como professor da Universidade Estadual de Maringá, na área de concreto, de projeto estrutural, de estruturas. Estamos desenvolvendo ainda hoje projetos estruturais e participamos dessa obra e vamos colocar durante a nossa fala aí que maneira que nós participamos dessa obra do Bloco 11 administrativo da Unicesumar. Maravilha. Meu xará, Rafa Souza, xará com F. Beleza, boa noite a todos. Meu nome é Rafael Souza, Alves de Souza. Me formei na Universidade Estadual de Maringá faz 20 anos. Desde então, a gente vem trabalhando com cálculo, dimensionamento, detalhamento de estruturas especiais de concreto. Fiz aí mestrado na Unicamp, doutorado na Escola Politécnica, fiz pós-doutorado na Universidade de Amherst, em Massachusetts, na Universidade de Illinois, e também algumas passagens aí rapidamente pela Universidade de Lausanne e a Universidade de Delft. Sempre estudando aí o concreto armado, concreto protendido, concreto pré-moldado, e minha participação nesse projeto foi com um projeto estrutural junto com o engenheiro João de Miranda, um projeto que a gente vai ter muita coisa legal aí para mostrar para vocês. Maravilha, maravilha. Bom, agora é minha vez. Sou o engenheiro Rafael Parra, tenho a metade de tempo de formação do Rafael Souza, 10 anos aí, também formado pela Universidade Estadual de Maringá. Tenho especialização em construção civil também pela mesma, pela Universidade Estadual de Maringá. Minha participação nessa obra foi pela Caligiuri Fundações na época, com o engenheiro Guilherme Caligiuri, a parte da execução, acompanhamento das fundações ali do Bloco 11, Hoje também eu ministro aulas aqui no Sesumar, então para mim é uma satisfação estar com esse time de peso aqui, podendo fazer essa live desse bloco, que a gente vai trazer algumas informações que o pessoal, eu creio que vai achar muito interessante. Bom, para começar, eu gostaria de chamar então, João de Miranda, para poder falar um pouquinho, sobre o Bloco 11, como que foi essa obra, poder passar mais informações para aqueles que não conhecem a história, do antes construção e o durante construção. Se você puder compartilhar com a gente aqui, vai ser de grande valia. Está com você. O Bloco 11, administrativo da Unicesumar, onde está hoje a reitoria, ele foi concebido em cima de um convite que a gente teve para participar da obra e, com certeza, pelo fato de a gente ter sido contemplado, a gente começou a desenvolver os projetos e, em paralelo, fazendo sondagem enquanto desenvolvia os projetos. E os projetos foram concebidos em cima de uma visão que nós teríamos um prédio a ser feito em 9 pavimentos, com uma área média de 1.000 metros quadrados por pavimento, então chegando a um total próximo de 9.000 metros quadrados, onde essa área esses pavimentos seriam suportados por 14 pilares, e nós trabalhamos com uma laje de espessura constante. Essa laje eu chamaria de cogumelo, mas há controvérsia, mas eu prefiro ir por essa linha. Ela tem essa laje tem aproximadamente 1.000 metros apoiada sobre os 14 pilares, onde nos pilares mais centrais, que os vãos giram em torno de 12 metros nas duas direções, nos pilares mais centrais houve necessidade de a gente pegar uma área maior próxima do pilar e caracterizando os capitéis, para que
absorvesse as tensões de cisalhamento e não funcionasse essa lâmina. E, para ir nesses capitéis, a gente teve que usar alguns artifícios, para não fugir da espessura de 40 centímetros. Nós usamos, na área fora dos capitéis, cabaças para formar as nervuras, né? E a capa dessa cabaça ficou com 5 centímetros. A laje, parte superior, ficou com 5 centímetros de espessura. E a gente usamos aí concreto protendido e armado, né? Porque a maior percentagem de carga foi absorvida pela proteção, em torno de 60% das cargas, dos esforços foram absorvidos pela proteção, sendo os outros 40% absorvidos pela armadura simples, convencional, do concreto armado. Tivemos a proteção foi executada na sua totalidade, tanto nos capitéis nós colocamos uns cabos tipo chapéu, né? Assim como os outros cabos que iam de um extremo ao outro da laje, nas duas direções, todos eles foram em cordoalhas engraxadas, plastificadas de 12,7 milímetros. Tá? Para a gente conseguir fazer com que a obra fluísse normalmente e atingisse o objetivo que era o cronograma previsto aí no contrato, tivemos que colocar uma grua, né, para executar a obra. A baixa quantidade de pilar que nós projetamos foi no sentido de atender uma flexibilização de layout, tanto o atual ou previsto inicialmente, como o atual e o que vem pelo futuro. Você pode mudar de maneira mais tranquila esse layout, modernizando ou readequando as necessidades que são dinâmicas, né? Sem muito esforço, porque a baixa espessura da laje fora dos capitéis é fácil a gente fazer uma comunicação, seja elétrica ou de tubulação de outros líquidos, através dessa lajinha, com pequenos furos. Ainda contamos com 2 shafts, que é a comunicação vertical de todos os pavimentos. Nós tivemos aí uma situação, a pedido do cliente, que foi uma prova de carga. E fizemos a prova de carga, e durante a prova de carga ficou seguindo os coeficientes de majoração de cargas previstas, estabelecido por norma. Nós percebemos o seguinte, que todos os pavimentos testados, carregados, feitos a prova de carga, eles se comportaram muito bem. Como muito bem? Em termos de deslocamento, com a carga prevista por norma para a prova, ele tinha pequenos deslocamentos verticais. E quando retirava essa carga de prova, você tinha esses deslocamentos que ocorreram zerados. Isso levando a gente a concluir que, durante a prova de carga, assim como para as cargas previstas, que seriam menores, essa estrutura, essa lâmina, trabalharia dentro do regime elástico, que é confortável e interessante para nós. Com todas essas situações que nós colocamos, nós conseguimos atingir, com o auxílio da grua, o prazo estabelecido no contrato e tivemos a grata satisfação de
considerando todas as colocações que a gente fez e percebendo na participação dessa equipe que nós estávamos ali pondo um ponto que seria um marco na engenharia por essa obra. E o que a gente percebeu também, que o cliente obteve um resultado talvez superior ao esperado, pelo que a gente percebe em termos de visual e de funcionalidade da obra entregue. Então, é mais ou menos isso que a gente tinha que colocar inicialmente. Maravilha, maravilha, João. Muito obrigado pela tua participação. Convidar aqui agora, para dar continuidade, o engenheiro Guilherme Caligiuri, tá? Guilherme, o áudio está com você. E... Tá ótimo. Bom, a nossa participação nesse empreendimento, nós começamos executando a sondagem, tá? Para aí podermos definir qual o melhor tipo de fundação. Nesse empreendimento de 9 pavimentos, como o João falou, eram poucos pilares, ou seja, as cargas eram cargas médias altas. Diante disso, nós fizemos 2 estudos para determinar a fundação. Fizemos junto aí com o Rafael Souza o estacão com polímero e a hélice contínua, né, diante da sondagem. Fazendo os cálculos até o bloco, viu-se que o estacão com polímero era mais econômico, tanto financeiramente e também para executar mais rapidamente as fundações. Aqui na foto vocês podem ver o estacão com polímero, né, executando. Eram mais ou menos 30 estacas com estacão nas maiores cargas, e nas pequenas cargas aí de 10, 15 toneladas, nós usamos a perfuratriz hidráulica, que não justificava usar um estacão de diâmetro de 70 para cargas pequenas aí de 15 e 20 toneladas. Essas 30 estacas nós conseguimos fazer aí mais ou menos em 7, 8 dias. Nós estávamos também com um guindaste de apoio, que nos ajudou bastante. Tem uma outra foto, Rafael, com guindaste de apoio, que nos ajudou bastante na execução. Que esse amarelo mais perto do equipamento branco ali. Então, nos proporcionou uma agilidade muito grande na execução da fundação. Haja visto que uma obra dessa aí, há um contrato de entrega da obra com o fornecedor, no caso, o João de Miranda. Então, ele tinha um prazo a ser cumprido. Então, nós executamos aí com esses guindastes, o guindaste executando. Então, enquanto a máquina perfurava, eu acabava de perfurar a estaca, partia para uma segunda estaca, o guindaste ele fazia a concretagem. Então, a gente era caminhão de concreto, pode ver o caminhão de concreto aí, a todo momento concretando as estacas, né? E o maior problema que nós tivemos aí na execução dessa fundação, apesar de ser rápida, de 7 dias, foi a entrada do equipamento no Sesumar, porque um equipamento desse pesa na faixa de 60 toneladas, então é uma carreta de 4 eixos. Então, imagina você entrar, quem conhece a Unicesumar lá, para poder entrar e descarregar esse equipamento. Então, esse foi vamos dizer, o maior problema, foi colocar o equipamento e tirar o equipamento. De outras coisas, foi tudo bem, terminamos no prazo, foi tudo a contento e não teve problema nenhum na parte da execução. E aí o estacão, às vezes, falando estacão polímero, as pessoas não sabem como funciona. O Rafael Parra ele vai falar um pouco da execução desse tipo de fundação. Acho que é isso aí, Rafael. Maravilha, então. Exatamente, acho que o maior problema lá foi entrar com esse equipamento dentro do Sesumar, porque a carreta, para fazer aquelas curvas ali, foi complicado, mas deu certo, entrou, descarregou, fez a obra e foi embora depois, né? Bom, vou passar aqui para vocês, então. Vamos... Antes de falar um pouquinho da execução, Guilherme, eu vou comentar aqui uma parte que eu acho importantíssima nessa obra, que dá para ver claramente, né,
que esse equipamento ele cumpriu, né, o que se esperava dele, que é a partir da sondagem, tá? Ali vocês viram pela imagem o corte do talude, né? Então, o nível dos blocos ali, eles estavam variando na faixa de 7, 8, 9 metros, né? A cota menos 7, 8, menos 9, em relação ao zero. E o zero, ele estava nessa parte mais alta daquele talude. Então, aqui na sondagem, né? Ela foi feita a sondagem com circulação de água, tá? E a gente vê ali a cota de ponta dela girou em torno de 25, 26 metros. Cota de ponta em relação ao nível zero. E as nossas perfurações na época lá, elas atingiram, né? Se a gente colocar aí 7, 8 metros de cota, né? Do nível do bloco. As nossas perfurações variaram entre 19 e 20 metros. Teve uma que chegou a 21 e pouco. Então, a gente vê claramente que a sondagem limitante dela aqui, que chegou na rocha, a gente viu no SPT maior que 60, ela coincidiu com a perfuração da máquina do equipamento. Então, nossos amigos, né, que a gente considera muito também, foram meus professores Berincanta e Gesley, eles sempre comentam isso, né, o Rafael Souza até pode falar, a gente também verifica isso nas perfurações, né, Guilherme? A gente sempre compara o material que está saindo com o material da sondagem. Então, a sondagem sempre tem que estar acompanhando a gente na obra. E achei um ponto importante colocar aqui, que, vamos colocar assim, bateu o que foi ensaiado na sondagem com o que foi executado. Então, a ponta realmente estava na posição da sondagem. Então, uma sondagem bem feita, né, a gente já comentou outras vezes que ela é ideal para uma boa execução de fundação também, tá? Que é só para ilustrar um pouquinho, né, o nível da sondagem e a locação que foram executadas nesses pontos da sondagem. Esse aqui em si, como o Guilherme falou, né, existiam estacas aí sem fluido, né, e estacas com fluido, né? Essas maiores que a gente vê aqui no projeto, que não estão pintadas, né, elas não estão com a sua legenda achurada dentro do círculo, elas foram as estacas executadas com polímero. Tá? As outras que têm uma achura, são menorzinhas, elas foram executadas aí, estão com equipamento, né, sob caminhão, com a perfuratriz hidráulica, sem fluido. Então, é só para ilustrar um pouquinho como que era essa distribuição ali na obra, tá? Aqui, nessa foto, eu vou falar rapidinho sobre esse tipo de execução. Nós temos aqui dois equipamentos, como o Guilherme já comentou, equipamento ali no fundo, né? Nosso equipamento hidráulico aí com quase seus 60 toneladas de peso, e aqui embaixo é uma unidade de apoio. Então, essa rapidez que se deu ali na obra justamente foi em função de uma estava perfurando e a outra ia auxiliando na concretagem e montagem das estacas. Como que funciona isso aqui? Enquanto a nossa perfuratriz ela vai, né, fazendo a sua perfuração com a caçamba, ela tem acoplada a sua haste uma caçamba, tá? Que é o que diferencia ela de uma estaca barrete, por exemplo. Quando a gente procura, né, eu gosto muito de falar sobre a norma, quando a gente procura lá na norma, 622/2019, ele coloca para a gente estacas escavadas com fluido estabilizante, né? Então, daí a gente tem as estacas de grande diâmetro, que são essas, com sua caçamba circular, e as estacas barretes, com as caçambas com a clamshell retangular. Então, existem dois tipos, né, para o mesmo tipo de fundação, vamos colocar assim. Então, a diferença entre elas seria essa. O que faz delas, né, serem esse nome, com fluido estabilizante? Conforme a gente vai perfurando esse equipamento, né, essa estaca, ali a gente tem 3 tanques, né, em azul ali, que vocês podem ver. Um desses tanques ali é com água, os outros 2 é com fluido estabilizante. Nós misturamos, né, com o misturador ali, alguns produtos, alguns polímeros, que geram esse fluido. E esse fluido, conforme a gente vai escavando, vai sendo lançado no fuste para realmente estabilizar o fuste, tá? Que é interessante isso aqui? O pós, né? Conforme a gente vai escavando, vai lançando fluido, vai escavando, vai lançando fluido. Chegamos naquela cota de ponta, onde a gente aqui encontrou a rocha em si,
Para-se, então, a perfuração, começa-se a montagem. Então, esse equipamento hidráulico, ele sai, entra em unidade de apoio, começa a fazer sua montagem. Como que é essa montagem? Ele começa, né, lançando a armadura dentro do fuste, já com sua cota de arrasamento em função do bloco. Após isso, a gente coloca o tubo tremonha, que é um tubo que ele desce até praticamente no fundo dessa estaca, né? Ele fica ali um pouco acima da sua cota de ponta, justamente para o concreto poder passar por ali e subir. Coloca seu funil e depois lança seu concreto, tá? Até na época ali era uma especificação de concreto, hoje a norma deu uma mudada nessa especificação, mas ela considera sempre um mínimo de 400 kg por metro cúbico de cimento, tá? Esse concreto ele é lançado diretamente ali pelo funil e é realizada essa concretagem submersa. Então, esse concreto ele desce pelo tubo, chega lá na ponta, né? Ele faz aquela mistura, faz aquela limpeza da ponta e começa a subir. Ele sobe lateralmente ao fuste, né? Expulsando esse fluido estabilizante, mandando esse fluido de volta para os tanques, né? A gente usa uma bomba de retorno e essa bomba faz com que esse fluido volte para o tanque. E realizamos a concretagem até o seu nível de cota de arrasamento, sempre deixando ali pelo menos, né, 50 centímetros no mínimo de concreto excedente ao nível do bloco para poder fazer a quebra da borra da cabeça da estaca ali, tá? Então, assim, em linhas gerais, essa é a execução. Então, enquanto uma vai perfurando, a outra vem fazendo essa montagem e auxiliando na concretagem. Tá? Importantíssima essa questão do concreto, é sempre ter ali praticamente todos os caminhões de concreto da estaca na obra, para a gente não ter emenda, a gente não ter paralisação da mesma concretagem. Não pode ter isso, tá ok? Essa foto que o Guilherme já mostrou, né? Notem ali o talude, mesmo em função desse talude, né? Pegamos chuva ali, mas só que como a gente estava no nível da rua, foi fácil, né? Faz o cotamento dessa água, a gente não paralisou essa obra correu, né, tudo bem tranquilo, graças a Deus. Né? E aqui, só para mostrar para vocês, né? Pós-obra aí, tudo limpo. Aqui seria já a quebra da cabeça das estacas, que é importante falar sobre isso daqui, né? Tem que ser realizada de um modo que não comprometa a integridade da estaca. E notem ali, né? Sempre foi deixado um pouco a mais de concreto realmente para fazer essa limpeza da cabeça da estaca, tá? Vai fazendo essa limpeza, quebra-se essa cabeça da estaca para daí, na sequência, poder completar aí e fazer os blocos, ok? Importante falar sobre isso daqui, porque muita gente pergunta, né? O que eu faço? Onde que eu paro o concreto? Né? Então, é interessante saber que você deve parar sempre acima ali do nível de arrasamento da cabeça da estaca, tá? E sobre o concreto também, outro ponto fiquem atentos, tá? Sempre a norma, a 6122, ela sempre coloca para a gente que tipo de concreto que a gente deve usar nas estacas. Muita gente acaba perguntando, pode ser dúvida de alguém aqui também, né? Qual concreto que eu uso nessa fundação, qual concreto que eu uso naquela. Então, se atentem ali aos anexos da norma, que ela traz para a gente esse consumo, esse traço, ele especifica algumas coisas para a gente lá. Eu acho que aqui, da minha parte, para passar também seria isso, tá? Depois a gente olha se o pessoal tem alguma dúvida ali. E eu passo a bola agora aqui para o Rafael Souza, que ele tem também grandes informações para passar para a gente ali. Tá contigo, Rafa. A gente vê como ficou a obra, né? Na verdade, esse campus para a gente é um grande orgulho, porque também, junto com o engenheiro João de Miranda, ele também construiu essa edificação, nós também fizemos o dimensionamento, o detalhamento dessa estrutura, e depois, na sequência, nós fizemos aqui o bloco 11. Então, nós temos aí essa parceria com esses dois blocos. Acho que também o Caligiuri também, acho que fez também a fundação, né, Caligiuri, desse outro bloco, se também não me falha a memória. Então, esse bloco aqui, a gente tem o modelo estrutural, foi dimensionado e detalhado no TQS, não foi inteiramente feito no TQS, porque, na época, esse é um projeto de 2013, então a gente também estava experimentando ainda a norma de concreto, tinha bastante coisas novas aí que tinham começado a vigorar, muita modificação a respeito de punção, principalmente.
Então, também foi uma experiência muito interessante calcular esse projeto, levando em consideração esse novo ponto de vista da NBR 6118. Então, como vocês podem observar aqui pelo modelo estrutural, é uma estrutura de 9 lajes, a gente tem uma série de muros também no subsolo, e nós vamos ter aqui na região central, nós temos aqui a região dos elevadores, com grandes pilares parede que vão acabar subindo até o topo da estrutura e que também ajudam a estabilizar ela no outro sentido. Observe que os pilares estão voltados todos para um determinado sentido, então os pilares parede ali têm essa função também de dar um travamento na estrutura. Além, é claro, dessa laje, que é uma laje que tem 40 centímetros de altura, portanto, propiciando aí uma grande rigidez nas duas direções, interligando os pilares, e mais esses pilares parede, a gente consegue, então, a estabilidade global da estrutura. Como o engenheiro João falou, nós temos vãos no sentido horizontal e no sentido vertical de 12 metros. Um fator interessante da estrutura é que quem olha ela de fora, ela parece que é uma estrutura toda uniforme, mas não é bem assim. Na realidade, internamente, as plantas vão sendo mudadas a cada pavimento. Então, se a gente observar que essa é a planta do térreo, ela passa reto nesse sentido, e aqui tem um balanço. Quando a gente vai, por exemplo, para o segundo, aqui nós já temos uma reentrância e sobe o balanço ali da outra ponta. Quando a gente vai para o terceiro, ele já aparece balanços nas duas pontas. Então, o que isso atrapalha? Atrapalha porque todo projeto que a gente tem um lançamento baseado em laje nervurada, nós precisamos fazer aí as modulações. Então, qualquer situação que leve a uma modificação, você tem que pensar novamente na maneira como essas cabaças, né, esses moldes são colocados. Então, você tem que, normalmente, repaginar, em alguns casos, quando você tem, mesmo que leves mudanças, você é obrigado a repaginar. Outro aspecto interessante desse projeto, vocês podem ver, então, que são vãos de 12 metros. Então, basicamente, a gente tem laje nervurada, que é uma laje nervurada protendida, e essa laje nervurada protendida, quando ela se apoia sobre a cabeça dos pilares, nós fizemos aí regiões maciças, que vão ter a mesma altura da laje. Então, você fica com uma laje de altura praticamente totalmente uniforme ao longo de todo o pavimento, propiciando aí, então, a eliminação daquela perturbação que a gente teria se fosse uma laje classicamente chamada de cogumelo, né, quando o capitel ele é obrigado a ter uma altura maior do que a altura da laje, o que acaba propiciando, muitas vezes, então, uma interrupção na passagem das paredes e tudo mais. Então, o grande desafio aí desse projeto que eu vejo está nessa região maciça, porque quando a gente estava efetuando o projeto, a gente já estava bem avançado no projeto, a gente sabe que muitas vezes na construção civil as coisas não funcionam exatamente como deveriam ser do ponto de vista de projeto, né? Normalmente a gente lança o projeto estrutural, às vezes o projeto já está bem desenvolvido e acaba muitas vezes chegando o projeto hidráulico, elétrico, e aí às vezes a gente tem que adaptar algumas coisas. O cenário perfeito seria começar tudo em simultâneo, mas a gente sabe que nem sempre é assim. Então a gente tinha o projeto já bem desenvolvido e no meio do caminho a gente teve que adequar a questão da parte hidráulica, elétrica, como poder passar esses shafts, né? E para poder esconder, tinha que passar na região dos pilares. Então, veja bem, isso daí levou a uma necessidade de um estudo aprofundado, mesmo porque na norma brasileira a gente não tem muitas indicações, nas normas europeias, americanas também não tem muita coisa. Então, a gente precisava colocar, em alguns casos, 5 furos de cada lado do pilar, com abertura de 10 por 10 centímetros. Então, isso acabava reduzindo um perímetro na face do pilar, que é o que a gente chama de perímetro crítico, que pode, em alguns casos, propiciar aí uma fragilização da capacidade da laje à punção. Tá? Então, aqui a gente consegue observar esses furos marcados junto aos pilares, esse foi um grande desafio. Aqui nós temos a seção típica das lajes nervuradas, são lajes, então, com altura total de 40, sendo que nós temos uma capa de 5. Basicamente, então, nós armamos com cordoalhas nos 2 sentidos, passando nos 2 sentidos da laje. Essa obra teve um volume total de concreto, foi utilizado um concreto C35 de mais ou menos 2.765 metros cúbicos. Para a gente ter uma ideia de consumos aqui,
nós tivemos aqui cerca de 19, 22 quilos por metro quadrado de armadura passiva, de armadura ativa, 2,31 quilos por metro quadrado, isso referindo-se, evidentemente, a um pavimento. Claro que a gente tem as mudanças no pavimento, mas em média foi isso, de tal maneira que, na época, o custo dessa laje ficou em torno de R$ 188,38 por metro quadrado. Tá? Então, uma laje com preço bastante aí interessante. Aqui, para a gente ter uma ideia, estão aqui um panorama de deslocamentos obtido também do programa TQS, e como nós tínhamos, aqui a gente até vê, né, a simulação inicial, a gente não tinha ainda aí os furos na região dos pilares. A gente sabe que a punção é um efeito que pode levar ao colapso frágil, então a gente precisa da grande atenção no dimensionamento, no detalhamento e na execução desse tipo de elemento. Então, mesmo nos casos onde não tem aberturas junto aos pilares, já é uma dor de cabeça grande. A gente precisa desconfiar dos resultados numéricos, fazer verificações analíticas para realmente ter certeza da armadura, das espessuras que nós estamos colocando aí nessa região. Então, qual foi o nosso procedimento em função das aberturas? Nós levantamos os esforços no programa TQS, fizemos, então, aproximações analíticas para poder verificar se a presença dos furos realmente ia fragilizar a nossa laje ou não. Outro ponto importante, na época, a gente ainda não tinha o modo de proteção do TQS, então essa laje foram tomados esforços e manualmente a gente conduziu, então, em conjunto com o professor João de Miranda, a quantificação da quantidade de cordoalhas em cada uma das armaduras, cada uma das nervuras e também nas regiões maciças, tá? Aqui, então, a gente tem a região dos furos, onde dá para ver certinho a perturbação que ela causaria nos pilares, e aqui dá para a gente ter uma ideia, então, do que acontece no perímetro crítico. Se eu tivesse no lado esquerdo aqui, ó, sem aberturas, eu teria aí um perímetro total na largura do pilar de 480 centímetros. A partir do momento, então, que eu passo a ter essas aberturas no lado do pilar, eu tenho uma redução de mais ou menos 25% nesse perímetro. Então, quem calcula estrutura sabe que a tensão de cisalhamento é a força ali atuante no pilar, dividido pelo perímetro crítico, dividido pela altura útil. Então, se eu reduzo o U, que é o perímetro crítico, eu vou ter pico de tensões aí de cisalhamento, que se ultrapassarem as máximas tensões propiciadas aí pelo concreto, a gente pode ter problemas. Então, nós tivemos aí que fazer um estudo analítico, como eu falei, não tem muitas coisas nas normas técnicas, nós tivemos que realmente aí fazer bastante simulações, principalmente manuais aí, e algumas outras, utilizando outros recursos para conseguir efetivamente dimensionar essa laje. E aí, em função disso, por decisão, para tentar, para melhorar efetivamente o comportamento, nós tivemos aí, junto com o professor João, a ideia de fazer o que a gente batizou aí de proteção chapéu, ou seja, a gente pegou a região maciça, que já era uma região de 40 centímetros, então imagine só, chegam as nervuras, mais uma região maciça de 40, mas em função da minimização ali do perímetro crítico, nós introduzimos mais cabos de proteção também nos intervalos entre cubetas, né, nas regiões em que a gente não poderia dar continuidade na região das nervuras. Então, nós passamos nas duas direções, que dá para ver o traçado, no outro sentido também nós fizemos, então, o traçado. Isso levou também a uma dificuldade executiva. Então, aqui a gente observa o pilar com o posicionamento, né, das formas para poder introduzir as aberturas junto ao pilar. Aqui nós tivemos que fazer todo o detalhamento das formas para que a gente pudesse, então, introduzir essa proteção partindo ali no nossa região maciça. Então, aqui a gente observa como ficou a laje. Então, dá para ver o traçado. Foi uma laje que também a gente acabou até primando pela segurança, acabamos até estribando todas essas nervuras para dar uma segurança adicional aí ao cisalhamento, e também demos aí um bom trato nessa região maciça em função das aberturas que eram necessárias. Aqui a gente observa a construção, onde a gente pode notar nitidamente aí como a gente fica com uma laje extremamente lisa. Se vocês olharem ali no primeiro pavimento também, nós podemos observar uma piscininha montada no balanço, né? Essa piscininha era prova de carga, então fazia ali uma lâmina em torno de 35, 40 centímetros para simular ali um carregamento em torno de 300 a 400 quilos por metro quadrado em cima da laje. Tá? Então, como o professor João falou aí, foram feitos os ensaios e
não ia dar problema nenhum, porque, na verdade, o próprio peso próprio da laje, por si só, quando a gente constrói uma laje sobre a outra, já é uma prova de carga, tá? Então, não necessitaria nem da prova de carga, porque o próprio processo construtivo por si só já é uma grande prova de carga para a estrutura. E, além do que, a própria proteção por si só é uma prova de carga. Se a estrutura suportou a proteção, ela vai passar, porque, na realidade, quando você libera os carregamentos, a tendência é que a estrutura trabalhe de maneira mais aliviada, tá? Aqui, para vocês terem uma ideia, os resultados aqui do carregamento. Então, você observa aqui, ó, no estágio 7, com 350 quilos por metro quadrado, ali está marcado extensômetro, não é, na realidade, um extensômetro, é um defletômetro, né, que foi utilizado. Tinha aí 2,44, 2,51 milímetros de deslocamento, quer dizer, numa laje de 12 metros, isso daí não é nada. Então, uma laje que realmente aí funcionou muito bem e tem uma flexibilidade muito grande para a modificação das paredes internas. O projeto foi concebido pensando em drywall, né, internamente, então ele tem uma flexibilidade muito grande e também uma boa capacidade de carregamento. Observe que a gente teria aí um limite de até, dependendo do limite que você considera, né, L250, L340 ou L350, mas você poderia ter aí facilmente 3,4 centímetros, nós estamos ali com milímetros, 2,4 milímetros, então realmente demonstra aí a potencialidade, a capacidade da laje, que até hoje, após basicamente 7 anos, aí, a estrutura vem se comportando muito bem, sem fissuras, sem flechas, um desempenho, uma performance muito, muito boa. Sabe? Aqui foi publicado na revista Concreto e Construções, quem tiver mais interesse aí, saber mais sobre a laje, nós damos todos os detalhes nesse artigo que foi publicado nesse número especial dedicado à proteção. O professor João de Miranda é aí uma das autoridades na proteção aqui na cidade de Maringá, estudou na Escola Politécnica, esteve ali envolvido com o professor Castanha, o professor Figueiredo Ferraz, então ele trouxe essa tecnologia para Maringá, lá na década de 80, já aplicando proteção aqui na nossa cidade, com vigas aí de grande vulto e grandes vãos. Então, trabalhar com ele nesse projeto foi um privilégio, porque a gente pôde reunir todo um conhecimento, não só de teórico, mas também de campo executivo, porque ele, além de calcular, ele ainda executa as estruturas, então isso que permite para ele uma boa visão de como as coisas devem ser feitas e também uma sensibilidade muito grande para sentir como a estrutura vai funcionar. Então, a gente compilou nessa revista aí grande parte do nosso trabalho para desenvolver esse projeto. E aqui à direita vocês observam, então, a proteção chapéu. Então, a gente precisava desformar a estrutura, aplicar essa proteção jogando os macacos por debaixo da laje, tinha que deixar os nichos por debaixo da laje. Então, aqui você observa, na primeira figura da direita, no canto superior, vocês observam aí a região das cordoalhas e ali junto aos pilares as aberturas necessárias para as passagens, então, do sistema hidráulico e elétrico. E aqui, na parte de baixo, dá para ver nitidamente os grandes vãos livres que a gente conseguiu com 12 metros nessa laje, e realmente um trabalho aí que reuniu também toda uma necessidade de estudo em conjunto com fundações, né, com o Guilherme Caligiuri e também com o Rafael Parra, para a gente decidir qual seria a melhor fundação. Nesse projeto, então, nós utilizamos aí o estacão com polímero e também blocos de fundação sobre estacas, que normalmente ficaram aí em torno de 4 estacas. São blocos grandes, para vocês terem uma ideia, a altura dos blocos deve estar mais ou menos na faixa de 2 metros a 2,5 metros. Então, os operários, para conseguirem descer o bloco de fundação e fazerem eliminarem o conflito dos tirantes principais do bloco de fundação com as esperas das estacas, os operários tinham que entrar dentro dos blocos de fundação para fazer isso. Entravam dentro da gaiola e ficavam ali praticamente no nível abaixo, dentro do bloco de fundação. Né? Então, também fundações bastante robustas, junto com uma cortina de contenção também com uma altura de quase 2 pavimentos, aí, que também corre na forma de um C ao longo da estrutura. Então, uma estrutura que é belíssima em função do fato dela ter esse brutalismo do concreto, né, juntando concreto armado com concreto protendido, que tem um revestimento de pele de vidro, que na época também foi aí efetuado junto com a empresa Risse, que também
teve um papel importante aí de como que a gente ia fazer os apoios dessa pele de vidro na estrutura, né? Quais seriam os carregamentos que seriam introduzidos e tudo mais. Então, ficou uma estrutura belíssima, que você olha, o professor João também, ele tinha visto isso daí em Dubai também, fazer essas lajes e tudo mais, ele veio com essa ideia, olha, precisamos fazer uma laje ampla, com poucos pilares. Então, veja bem, 12 por 12 pegando, nós temos quase 150 metros quadrados que pega cada pilar, quer dizer, é quase o tamanho de uma residência grande, cada pilar desse pega. Ao longo de 9 pavimentos, tá? Então, a catedral e essa obra da Unicesumar, tá bom? Obrigado aí, retornar a palavra para o Rafael Barros. Show de bola, né? Uma aula passada para nós aqui. Acho que só para reforçar um pouquinho, Rafa, vou colocar aqui, né, para que você estava falando para o pessoal. Até vou abrir para você aqui, se quiser comentar, né? Tá aí a imagem que você falou. Boa. Então, tá aberto para mim aqui? Tá aberto. Essa imagem é interessante porque o que acontece? Normalmente, na cabeça das estacas, nós precisamos colocar os tirantes principais, né? O cálculo do bloco de fundação basicamente segue o modelo de escoras e tirantes. Num bloco de 4 estacas é como se a gente tivesse uma treliça tridimensional. Vai descer 4 diagonais comprimidas, e aí nós temos que equilibrar na cabeça da estaca com tirantes. Então, os tirantes correm na cabeça das estacas. Como a gente eram cargas elevadas, nós precisávamos aí, então, de tirantes robustos. E muitas vezes, quando a gente descia, então, com o bloco já armado e ia fazer o encaixe, dava, então, conflito das esperas das estacas com o posicionamento dos tirantes. Então, os operários precisavam entrar dentro do bloco de fundação, porque senão o bloco não descia. Então, eles entravam dentro do bloco, e aí, com o pé de cabra, eles vinham puxando, então, ou a armadura do tirante, ou a armadura das estacas, para fazer o bloco, então, portanto, descer dentro do buraco, fazer ele, então, ficar alojado dentro do espaço reservado ao bloco de fundação, para que, então, posteriormente pudesse ser concretado. Então, era fascinante. Tem vezes que dá vontade de concretar os caras dentro do bloco, né? Os caras trabalham pra caramba, mas eles, às vezes, também abusam, né? Então, era uma situação interessante, né? A gente ficava brincando, olha, vamos deixar vocês aí dentro. Cadê aí cadê a turquesa? Amarra esse ferro recozido aí para os caras não saírem daí de dentro, né? Porque era engraçado você ver 4 caras engaiolados ali tentando manipular aquelas barras de grande calibre. Foi uma situação bem legal na obra. E outra, a gente precisava do Munk também para poder descer com o bloco de fundação dentro do buraco, né? Então, aí o Munk está aí segurando ali, acho que é um funcionário que era o empreiteiro, acho que era o Tatu ali, segurando ali pelo lado de trás da foto. Ali dá para vocês verem os tirantes, né? A quantidade de tirantes. Outro detalhe muito interessante que a gente observa também, os roletes, né? Olha a preocupação aí também de manter o cobrimento. Então, o posicionamento desses roletes garantiu aí os cobrimentos de 3 a 3,5 centímetros, propiciando, evitando, então, postergando, então, o contato do agente agressivo com a nossa armadura. Então, a presença desses roletes demonstra aí bem todo o cuidado do engenheiro João em fazer uma boa execução, uma execução bem cuidadosa de toda a estrutura, desde, né, da parte de fundação. As estacas também tiveram essa preocupação, né, com os roletes, a fundação, ou seja, não é porque estava enterrado, escondido, que a gente ia deixar de dar o cuidado necessário. Então, foi tudo muito bem planejado para realmente a estrutura ter a durabilidade esperada pela NBR 6118, tá? Maravilha. Eu acho que era seu Joaquim o nome dele, não era? O João Miranda sabe. O João pode falar. O Joaquim, aquele que está de frente para nós lá de azul, e o que está de costa aqui é o filho dele, o Fernando, de verde, camiseta verde. São os protagonistas da armação e das formas aí para nós. Sei, seu Joaquim. Tem algumas perguntas aqui, então eu vou passar aqui para vocês. Primeiro, o Rodrigo aqui perguntou se foi encontrado solo contaminado do lixão ali naquela região. Então, ali, nem na sondagem, nem na perfuração, né, Guilherme? A gente não encontrou nada lá. Não, ali nós não encontramos nada, não. Aquela parte ali não pegou o antigo lixão. Foi feita a sondagem, até isso foi uma preocupação grande que a gente teve no início,
né, até de encontrar isso, mas naquele lado lá não tinha, porque antigamente, antes do Sesumar, muitos anos atrás, era o antigo lixão de Maringá. Então, naquela Sim. parte ali, por sorte, não encontramos nada, não. Sim, beleza. Outra pergunta aqui. Deixa eu pegar. Como se garantiu a limpeza do fundo do furo? Então, com o tubo tremonha ali, com a caída do concreto, né? Eu posso falar aqui, o Guilherme quiser complementar. O tubo tremonha, ele fica quase que encostado no fundo da estaca, quase chegando na cota de ponta. E com a velocidade que o concreto desce, né? No tubo tremonha, ele tem duas aberturas laterais lá embaixo, que ajuda o concreto a escoar. Então, quando ele bate ali, ele desce pelo tubo, ele já desce empurrando o fluido, né? O concreto ele é mais pesado, vamos colocar assim, ele desce empurrando o fluido, ele já tem um contato com o fluido ali. Quando ele chega embaixo, ele se esparrama e aquela ponta, né? Aquela sujeira que a gente tem ali com o nosso solo aqui, ele consegue empurrar essa sujeira junto com o fluido para cima e é retirado isso depois lá no arrasamento, né? Quando a gente deixa aquele meio metro, 1 metro a mais para poder fazer a quebra da cabeça da estaca. Então, nessa consideração, assim, é desse jeito que a gente faz essa limpeza. Se o Guilherme quiser complementar alguma coisa. Não, é isso mesmo, a questão da execução e a estaca também, quando ela é dimensionada, nesse caso, ela já foi dimensionada por atrito lateral. Por norma, nós podemos jogar até 20% na ponta, né? Mas nesse caso, ela trabalhou tudo como atrito lateral, e a ponta usada como coeficiente de segurança. E a execução é isso aí mesmo que você falou. Acho que essa aqui, Rafa, pode ser para você, tá? Eu acho que é interessante você falar da nossa ligação que tem da estaca com o bloco, você já comentou um pouco, tá? Tem o Jackson aqui, né? Tem observado em muitas obras que não fazem o arrasamento das estacas corretamente, né? O que pode ocorrer. A gente, quando nós fazemos o cálculo do bloco, né, nós levamos em consideração o chamado embutimento das estacas no interior do bloco. Então, normalmente, a gente deixa em torno de 10 a 15 centímetros de penetração, né? Claro que foi comentado aí dos 50 centímetros para poder quebrar aquele concreto que você tem toda a exudação, então essa água acaba subindo, aquele concreto mais superficial não tem uma resistência apropriada. Então, você vai quebrando esse concreto até ele atingir aí um concreto mais são, um concreto mais resistente, mas normalmente a gente tem que garantir aí em torno de 10 a 15 centímetros, que é o que a gente chama do embutimento da estaca dentro do bloco, que é então a posição na qual nós vamos colocar as armaduras, os tirantes por cima dessa cabeça da estaca, né? Outro detalhe importante, não é nem só a questão, muitas vezes, aí de não deixar esse embutimento, também, em alguns casos também, em que a gente pode ter tração nas estacas, tem que ter o cuidado também de levar essa armadura da estaca também, normalmente, até um comprimento apropriado, ou de maneira aí generalizada, até o topo do bloco, se for o caso, né? Claro que tudo vai depender da dimensão do bloco. Então, também tem esse problema também. Muitas vezes já peguei algumas situações que, eventualmente, tem alguma situação tracionada, e então, além de não fazer o embutimento, ainda fica um toquinho de armadura só tentando conectar o bloco e você tem aí uma tração. Então, também, você vai ter problema. Então, tem que ter também esse cuidado de, nos casos que eventualmente possa ter tração, subir essa armadura de maneira apropriada. Então, sem dúvida, é claro que, assim, se você parar para pensar que a diminuição do comprimento de embutimento, ele leva a um maior braço de alavanca para a armadura, o que por si só levaria a uma diminuição da armadura, que daria uma segurança. Agora, o problema é o seguinte, o problema é você não ter nada de embutimento, né? Aí você não trabalha de maneira solidária o bloco de fundação com a estaca, você não tem aí essa transferência de uma maneira que a gente realmente precisa para desenvolver o modelo de treliça. Então, realmente tem que dar atenção aí para o chamado embutimento, garantir pelo menos 10 a 15 centímetros no interior do bloco de fundação. Tá? E tudo isso é detalhado no projeto, né, Rafa? Esse embutimento, você faz o perfil, você faz o corte, tá tudo desenhadinho, com as cotas, tudo bonitinho. É só seguir o roteiro, né, cara? Só fazer isso. Bom, mais uma pergunta aqui.
qual foi o prazo executado das fundações e da estrutura de concreto? Acho que o prazo total da obra, né? Talvez o João de Miranda possa falar para a gente isso aqui. 10 meses. 10 meses total, fundação Total. e estrutura. É sondagem e tudo. Desde a sondagem também. Então, a sondagem, concepção do projeto e tudo. Porque à medida que você ia fazendo a sondagem, você ia avançando nos projetos, né? Avançando nos projetos, trocando as informações e obtendo a aprovação do layout de pilares com o arquiteto, né? Arquiteto liberando e a gente dando andamento né? Quando você terminou a escavação, o projeto já estava pronto para as estacas. Legal. Duas aqui, vamos ver. Rafa, o pessoal está pedindo para mostrar um detalhamento de um bloco. Você tem aí fácil ou não? Bloco. Enquanto isso, se você Vai, quiser... eu vou abrir o AutoCAD aqui. Tá, e se você quiser ir respondendo aqui também, ó, já que você comentou aí, enquanto você vai procurando, quando pode ocorrer tração na estaca? Acho que desconectou aí, Rafa. Tá sem áudio. Tá sem áudio? Aí, agora pegou. Voltou, calma aí, deixa eu voltar pro Zoom aqui. É bom ele conectar direito, porque o dele está cortando. Aí. Voltou o áudio, tá bom o áudio agora? Voltou. Joia. Bom, pode acontecer tração, principalmente em alguns casos, onde você... Porque, veja bem, o vento. O vento ele vai incidir na estrutura. Então, o vento, quando você tem um prédio ou uma edificação, ele vai comprimir mais alguns pilares e ele pode, eventualmente, tracionar mais alguns pilares. Então, se, eventualmente, você tem um pilar no qual a força normal seja pequena, o vento pode, em alguma das combinações, propiciar tração nesse pilar. É claro que o ideal seria a gente evitar esse tipo de comportamento, mas nem sempre, dependendo do modelo estrutural e dependendo das imposições arquitetônicas, a gente tem essa facilidade. É claro que para edifícios de grande porte é mais difícil de ocorrer esse tipo de situação, tá? Agora, para edificações de menor porte, normalmente, dependendo do sistema estrutural, a gente verifica esse tipo de comportamento. Então, em alguma combinação, pode sim aparecer pilar tracionado. Agora, ou que, consequentemente, poderia levar a uma estaca tracionada. Mas, dentro da medida do possível, a gente deve repensar o modelo estrutural, deve investigar para tentar evitar esse tipo de comportamento, né? É claro que também a gente tem que ver o nível de tração nessa fundação também, né? Às vezes você tem um nível de tração, mas é um nível de tração muito pequeno. Então, praticamente, aí, dependendo do comprimento da estaca, por atrito lateral, você vai facilmente conseguir combater isso daí. Então, tudo depende do quê? Do nível de intensidade da força de tração que você vai ter na tua fundação. Tem blocos, inclusive, que você pode ter estacas tracionadas e estacas comprimidas. Isso pode acontecer nos casos em que você tenha um momento fletor no pé do pilar muito elevado e a força normal, o momento fletor provoque nas estacas reações que são muito maiores do que a força normal de compressão. Então, eventualmente, num bloco de fundação, você pode ter estacas tracionadas e comprimidas. Então, esse é um problema também não trivial, é um problema que a gente precisa fazer uma verificação localizada. A grande maioria dos programas computacionais não estão preparados para esse tipo de situação, então você precisa fazer a sua própria treliça e verificar essas trações que podem ocorrer nas estacas, que acabam influenciando não só no dimensionamento da estaca, mas também no seu bloco de fundação, tá? Beleza, maravilha. Rafa, quando você procura aí, acho que eu vou mandar essa aqui para o Guilherme, o Jackson, né? O Rafa já falou aqui, o Rafael Souza já falou sobre a prova de carga que fez na laje, né? Aí o Jackson perguntou aqui, Guilherme, você pode até comentar um pouquinho, se foi executado prova de carga. Eu creio que ele quis perguntar aqui sobre as estacas, né? Sobre o estacão. Jackson, não foi executada a prova de carga nas estacas porque ela não atingiu o mínimo que precisa de norma, né? Então, nós tínhamos 30 estacas com polímero, então não precisou, por não ter atingido o mínimo que necessita por norma a prova de carga. Então, não foi feito, não. Beleza, maravilha. Aí, aqui mais uma. Mais um detalhe em relação à prova de carga, aí um pitaco aí. Por exemplo, quando você faz a prova de carga dos pavimentos,
E vocês já têm, e essa prova da fundação já está ultra testada, né? Tanto é que, com 7 anos, não apareceu nenhum sinalzinho de patologia na fundação, né, Rafael? Então, Exato. as Stark, a fundação está super aprovada. Graças a Deus. Isso aqui acho que até entra, né, na pergunta depois aqui. Acho que o Rafa já achou aí, né, Rafa? Achei. Mas deixa eu colocar aqui, ó. Cadê? Do André. É feito um acompanhamento de recálculo distorcional na estrutura? Perguntinha dele aqui. Foi feito um acompanhamento de recálculo distorcional na estrutura? Não, né? Não, essa é para mim ou para... Pode ser para você, Rafa. Ali, não. Ele está falando, não. Não, esse tipo de... Você tem uma fundação, por exemplo, você tem uma fundação abundante. Uma fundação abundante. Ela supera todos os pavimentos supercarregados, ela supera sem se recalcar. Isso é tranquilo. Depois você coloca os blocos infinitamente rígidos em cima das estacas. Os blocos não se deformam. Daí você vem com os pilares, que também muito pouco encurtam. Então, há uma estrutura que realmente... E a laje já foi mostrada aí agora há pouco, no prova de carga, que ela quase que é indeformável. Ela se deforma questão milimétrica. Então, quer dizer, uma estrutura muito bem projetada para o... Né? E isso nem se cogitou, porque ela está muito bem apoiada e sem possibilidade nenhuma de recalque. Exatamente. E bem apoiada, né, João? Falou tudo, bem apoiada, está apoiada na rocha ali, né? Foi até impenetrável. É. Então, eu lembro, a gente sempre, quando chega na ponta, né, Guilherme, nas primeiras estacas, a gente tenta dar uma forçadinha um pouco mais de equipamento para ele tirar aquele topo, pedaço do topo rochoso, a gente tira aquela amostra para ver realmente se está apoiada ali. Então, todas as obras, né, feitas daqui na primeira estaca, né? Bom, o pessoal está compartilhando muito aqui, tem muita informação, o pessoal está colaborando bastante, até na resposta das perguntas, tá? No chat. A pessoa que perguntou aqui, Rafa, agradeceu aqui, né? Clareou a dúvida dele, tá? Agradeceu. Uhum. E você achou aí o detalhe do bloco? Achei, estou com o bloco aqui. Compartilha com nós aí. A gente está indo para o final da nossa live aqui. Bom, então esse daqui é um dos blocos de fundação. Os pilares eles eram de 40 por 2 metros. Aqui nós temos um bloco, então, de 3,50 por 3,30 com 1,90 de altura. Embutimento, né, que a gente tinha comentado. E aí, para vocês terem uma ideia dos tirantes, 2 vezes 11 barras de 16 milímetros, né? Ou seja, nós temos 2 faixas com 16 milímetros nos 2 sentidos concentrados na cabeça das estacas. E ainda uma gaiola formada por barra de 10, né, no sentido horizontal, e ainda barras também aqui de 12,5 no sentido vertical. Isso para ter ideia de um dos blocos de fundação da estrutura. Então, 11 barras de 16 na cabeça dos tirantes. Blocos aí de 1,90 de altura com 3,30 por 3,50 para pegar pilares de 40 por 2 metros. Maravilha, excelente, excelente. Bom, eu acho que a gente está caminhando aqui para o final, né? Não sei se vocês perceberam, mas já passou 1 hora de live. Aquela coisa, quando a gente fala de algum assunto interessante, né, que é do gosto de todos nós aqui, o negócio flui e vai embora, né? Pessoal aqui também está agradecendo no chat, tá bom? Eu acho que agora a gente pode ir, né? Se vocês quiserem contribuir com alguma coisa, senão a gente pode ir para os agradecimentos aqui. Guilherme? Eu quero agradecer ao João de Miranda por ter proporcionado para eu participar desse grande desafio técnico. Eu só tenho que agradecer a ele e de proporcionar trabalhar aí com grandes profissionais, igual o Rafael Souza, o Rafael Parra. Então, foi um grande desafio. Quero mandar um abraço também para um grande amigo meu que trabalhou nessa obra, o Alexandre Polizelli. Trabalhou com meu avô, né? Então, um grande amigo nosso. O João conhece bem ele, sabe que é um grande cara, um grande competente. E quero deixar um beijo aqui para meu pai e para minha mãe, que também estão assistindo. Maravilha. João de Miranda, manda lá.
Bom, eu quero agradecer primeiro a oportunidade da Unicesumar em possibilitar que a gente executasse do início ao fim o bloco 10, e esse aí, do início até finalizar a estrutura, esse bloco 11, e, ao mesmo tempo, essa equipe que esteve com a gente nos dois empreendimentos foi, é claro, como sempre, convidado e de pronto aceitado, em função dos desafios que a gente tinha pela frente, e sempre com a liberdade que a gente teve, dada pelo coordenador da Unicesumar, o professor Wilson. Então, a gente quer agradecer ao professor Wilson pelas oportunidades oferecidas para nós, a vocês todos, e também colaborando com a colocação do Guilherme. O Alexandre Polizelli é um mestre que está com a gente ainda hoje, funcionário nosso, e está desde 1980 colaborando com a gente e dando aula para a gente de como fazer a obra da melhor maneira possível. Foi aí que a gente aprendeu bastante e acumulou, e tem o maior orgulho e satisfação em ver isso ser repassado para ex-alunos, para quase ex-aluno, que é o caso do Guilherme, e para aluno de aluno, que é o caso do Rafael Parra. Então, é uma coisa que deixa a gente muito grato com tudo que acontece, né? E agradecer as pessoas aqui nominadas e as não nominadas, que é o meu irmão, o meu filho, o meu irmão José de Miranda, o Tiago Vieira de Miranda, e os outros profissionais que a gente citou aí durante a obra, que nos ajudaram de maneira brilhante, porque para sair uma obra bem, precisamos da colaboração de muita gente, tá? Eu queria agradecer a oportunidade que foi de participar dessa live. Maravilha. Rafael. Rafa Souza. Oi, fala, Guilherme. Só lembrando também do Geselay e do Belincanta, que participou conosco, né? Sim. Muito bem lembrado, Guilherme. Vai lá, Rafa. Bom, eu agradeço aí a todos, né, que ficaram aí até esse avançado da noite, interessados, fizeram as perguntas, participaram. Agradecer aí o João. Nós estamos aqui em 3 gerações, né? O João foi meu professor na UEM de concreto protendido. Eu sou da mesma geração do Caligiuri, treinamos jiu-jitsu junto aí, e fui professor do Parra, né? Então, assim, são 3 gerações que participaram nessa obra. Então, isso é muito legal. A gente tem várias visões, né, de diferentes, e com todas essas singularidades nós conseguimos nos reunir, discutir, bater papo e, sem dúvida alguma, sintetizamos o know-how aí de várias décadas, né? Então, isso foi um trabalho muito legal, entender como colegas mais novos, colegas mais experientes enxergam as coisas e poder aprender com todos eles no decorrer aí dessa obra. Então, é uma obra que eu tenho um carinho muito grande, tenho uma gratidão infinita com o João por me possibilitar participar dessa obra, e muito obrigado aí por todos que estiveram acompanhando aí, tá certo? Grande abraço a todos. Maravilha, maravilha, show de bola. Bom, eu não mais, né, do que merecido também, quero agradecer a todos aqui, né, vocês, Guilherme, que me trouxe para esse lado marrom da força, do solo, da geotecnia, me tirou lá do Mato Grosso do Sul, me trouxe para Maringá de volta, agradeço muito a ele, né, que me fez enxergar a fundação de outro, com outros olhos. Vamos dizer assim, a fundação né, diferente de vocês dois aí, né, que tem o jiu-jitsu, é meu esporte hoje, o principal geotecnia e fundação, né. Rafa, meu professor da UEM, né, o João de Miranda, professor do Rafa, então, muito bem colocado aqui. E também queria, né, agradecer aqui a todos, tá, que participaram da nossa live, pessoal que comentou, pessoal que compartilhou, pessoal perguntando aqui, Guilherme, se vai ter outras também, né, desse tipo, então fiquem ligados aí, né, coloquei as descrições aí no canal aí do Guilherme, então sigam a gente, sigam o Rafa também, o Miranda logo está nas redes sociais, e com certeza vai ter mais conteúdo, a gente está buscando sempre trazer conteúdo, como falado anteriormente, né, a gente, nesse período, né, que a gente não pode acumular pessoas, né, ter muita gente no mesmo espaço, que era a época que a gente ia voltar a fazer as palestras, né, Guilherme? A gente resolveu
como um projeto piloto aí, primeira live do Instagram, deu muito certo e a gente achou interessante compartilhar dessa maneira, tá? E também aqui só vou compartilhar mais uma tela aqui com vocês, tá? Agradecer aqui imensamente ao Unicesumar que possibilitou a gente poder estar trazendo essa obra, né? Porque, assim, por questões éticas, né, não é do perfil de nenhum profissional da nossa área ficar falando sobre alguma obra, né, comentando sobre alguma obra, sem o conhecimento aí do dono da obra, né? No caso que eu preciso marcar. Então, agradeço profundamente aí, né, nosso reitor Wilson Matos Filho, pessoal da Engenharia Civil, nosso diretor Ricardo, coordenador Judson. Agradeço muito a eles aí por proporcionar isso e por também disponibilizar, né, o nosso conteúdo para o pessoal. E a Ian também como apoiadora nossa na divulgação, né? Nós somos aqui também, entre nós aqui, ex-diretores e diretor, né, da Ian, estão todos participando aí também da associação de um modo ou de outro. A gente enriquecer aí a nossa classe, né? Um jeito de a gente poder unir cada vez mais os engenheiros e compartilhando com todo mundo também o conhecimento. Rafael, diga, fala, Guilherme. Como você falou que trabalhou com a gente, aprendeu, eu quero agradecer também quem me ensinou, que foi meu pai, tá? Que ele que ensinou tudo que eu sei, e eu tento passar pelo menos alguma parte que eu peguei, passando para os alunos, para os profissionais que trabalham com a gente. Acho que eu tenho que fazer a justiça aqui. Muito bem lembrado, Guilherme. Pai, a gente manda um abraço para ele, né? Tá ok? Isso. Seu pai, sua mãe, tá? À distância, um abraço à distância. E eu aprendi muito com teu pai lá também, viu? Também. Aprendi muito. A gente brigou muito lá, mas era aquela briga sadia e era muito bacana, muito divertido trabalhar lá. Teu pai era show de bola, né? Eu sei que você aprendeu muito, você está passando isso para os outros, o teu posicionamento, a tua postura, é algo que a gente tem que admirar também como profissional, tá? Obrigado. Pessoal, acho que é isso, né? Muito obrigado, o pessoal ficou com a gente até agora, tá? Muitos agradecimentos, agradeço a todos também. Então é isso, gente. Até a próxima. É isso aí, um abraço. Abraço, valeu. Um abraço a todos. Abraço. Até mais. Tchau. Obrigado. Tchau.